Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A nossa equipe recebeu a sugestão de um tema de uma espectadora que é muito oportuna para o que estamos vivendo no mundo atual. Qual a visão da doutrina espírita sobre vacinas? Diante de toda a ansiedade que o planeta inteiro está passando no aguardo de uma imunização contra o coronavírus, trata-se de algo útil refletirmos sobre esse assunto da maior importância. Mas antes nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco, sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. O Espiritismo sempre foi a favor da ciência, desde Allan Kardec. O nosso codificador buscou organizar a obra seguindo uma metodologia científica bem estruturada, justamente para que as verdades trazidas pelos espíritos pudessem encarar face a face as hipóteses geradas pela ciência terrena, descortinando um novo mundo para os cientistas mais materialistas, explicando situações antes desconhecidas e ampliando os saberes do nosso mundo. Kardec chegou mesmo a dizer que se algum dia a ciência terrena, através das suas pesquisas e avanços, descobrisse algo além do que a doutrina estava pregando, que os espíritas adotassem o que a ciência estava dizendo. Ele, que tinha sido um grande professor, membro de várias sociedades eruditas da época, possuía um profundo respeito ao trabalho científico, especialmente porque ele tinha consciência que trazia verdades que deveriam destruir as bases materialistas do nosso mundo e fazer evoluir cada vez mais a própria ciência. Na atualidade, o lema das associações médico-espíritas é a descoberta de pontes cada vez mais sólidas entre a saúde humana e a espiritualidade. Todos os médicos ligados às AMES exercem a profissão nas suas áreas específicas, não abandonam os princípios da medicina terrena, os recursos disponíveis, mas fazem isso enxergando o paciente como um ser integral, mente, corpo e espírito. Ou seja, continuamos vendo que a doutrina espírita respeita e assimila a ciência e a medicina no mundo atual. Daí podemos concluir que nesse momento, em que diversos laboratórios em países diferentes se esforçam para finalizar as vacinas contra o coronavírus, devemos ter pleno respeito por esse recurso tão importante para a preservação da nossa saúde. A vacina, acima de tudo, é um recurso que foi permitido por Deus para proteger a saúde do homem e, ao mesmo tempo, faz com que a inteligência humana se desenvolva, se aprimore e evolua.
A evolução da ciência do nosso planeta faz parte do nosso avanço rumo ao mundo de regeneração. Deus quer que usemos a nossa inteligência para o bem, para ajudar os nossos semelhantes, porque assim nós mesmos vamos estar nos desenvolvendo e também possibilitando uma vida melhor para todos que nos cercam. E voltando a falar de Allan Kardec, nós gostaríamos de lembrar a vocês um artigo que foi publicado na edição de novembro de 1865, na Revista Espírita, que se chamava O Espiritismo e a Cólera, e tem muito a ver com o que estamos vivendo agora. Já citamos esse artigo há pouco tempo atrás. E houve então uma pandemia de cólera no século XIX que matou milhares de pessoas, e Kardec defendeu que os espíritas deveriam manter a seguinte postura: não deveríamos temer a morte, já que a vida verdadeira é a vida espiritual, portanto, não teríamos nada a temer. Mas deveríamos ter, ao mesmo tempo, respeito às regras de higiene e saúde determinadas pelos órgãos da época, porque, como dizia o artigo, nós estaríamos cometendo um suicídio não usando os recursos daquela época para preservar a nossa vida. Nós vamos finalizar a nossa conversa sobre esse tema com um trecho do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, que se chama A Aliança entre a Ciência e a Religião. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Esse trabalho de unir ciência e espiritualidade que vimos no Evangelho foi tomado como uma missão por tantos médicos espíritas e pode nos ajudar a perceber que podemos aguardar otimistas as vacinas que serão em breve finalizadas e distribuídas para que a gente possa se proteger do coronavírus. O que não vale é ficarmos no aguardo da vacina para que a gente possa ter a chance de ser imunizado e voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes, retomar velhos hábitos, vícios de comportamento que foram, neste momento, interrompidos por causa da pandemia. Devemos entender que estamos tendo a oportunidade de reavaliar as nossas atitudes e evoluir antes que chegue a vacina para nos ajudar. Não devemos querer que a vacina venha para podermos simplesmente voltar à velha forma de viver, onde nós não tínhamos espaço para sentir empatia pelos nossos semelhantes, pensando sempre em primeiro lugar nos nossos interesses e necessidades, ou voltar a uma vida social acelerada ou ao consumismo exagerado, como se esses fossem os nossos objetivos de vida. A verdadeira alegria de viver não se baseia nessas coisas temporárias, na aquisição de bens, na vaidade, na aprovação dos outros, porque se pensarmos assim, o confinamento terá sido um sofrimento ou uma prisão, ao invés de um tempo tão útil para nós pararmos e refletirmos. Agora, a verdadeira alegria de viver pode até permear pequenos prazeres da vida material, mas, na sua essência, ela se baseia nos valores do nosso espírito eterno, que sempre deve seguir o nosso Mestre Jesus. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu particularmente me incomodo e fico até triste algumas vezes ao observar quantas pessoas não encontram sentido para a vida que têm. Ou reclamam de tudo e de todos, achando-se injustiçadas, incompreendidas, sem recursos para nada, ou não se importam mesmo com nada. Vivem ensimesmadas na sua própria dor. E neste padrão de comportamento contínuo, não deixam uma brechinha sequer para perceber o outro. Não se sensibilizam com os assuntos e sentimentos das outras pessoas, por vezes até bem próximas a elas. Se pararmos para pensar, descobriremos que o simples fato de ver e ouvir já por si é uma grande dádiva de Deus aos seus filhos. Mas tais pessoas estão longe de perceber isso. E tudo fica ainda pior quando, além de não percebermos essas dádivas, as utilizamos de forma incorreta ou irresponsável. Tanto a visão como a audição devem ser educadas, assim como as nossas palavras e os nossos comportamentos, o nosso comportamento. Esta afirmativa é de André Luiz no livro Sinal Verde, de psicografia de Chico Xavier. Nas situações mais rotineiras do nosso cotidiano, observemos com cuidado esses dons para não incorrer em erro ou em utilização errada, infrutífera dos mesmos. Por exemplo, quando vamos visitar alguém em sua residência, não vamos ficar nos fixando assim, nossos olhos olhando, a desarrumação da casa da pessoa. Se ouvimos uma frase cheia de erros de português e gramática de uma pessoa, prestemos atenção no seu conteúdo, no seu sentido, na intenção que ela tem a nos dizer algo. E não ficamos preocupados com a forma como a palavra é articulada, sem anotar o desalinho gramatical. Enfatiza André Luiz: veja com bondade e ouça com lógica. Olha que interessante, veja com bondade e ouça com lógica. O mentor lembra ainda a necessidade de nos despoluirmos intimamente para que os nossos pensamentos sejam desvencilhados de malícia e do mau julgamento em relação às outras pessoas. Ressalta ele que nossos sentimentos são controlados. Percebam que ele diz são e não estão controlados. Nós estamos no controle, então, portanto, são controlados. Somos capazes de observar os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia.
recomenda que diante de anedotas, inconvenientes em torno de acontecimentos ou pessoas, tenhamos coragem suficiente de acomodá-las no arquivo do silêncio, né? Então, quando nós ouvimos uma anedota falando de alguém ou de uma situação com malícia, né, com segundas intenções, vamos ouvir e ficar por isso mesmo. Não vamos passar adiante, né? Não vamos comentar também, entrar na mesma faixa maliciosa do desequilíbrio. Outra coisa que André Luiz nos diz, e aliás ele não recomenda, viu? É que discutamos com o anedotista menos infeliz e nem entremos em choque na ânsia de repreendê-lo. O melhor, nos diz ele, é ouvir e arquivar no silêncio. Também não adianta a gente querer discutir, entrarmos em contendas com quem está falando, né? Aquela palavra infeliz, enfim, cheia de malícia, cheia de preconceitos, enfim. Vamos guardar no silêncio, não vamos comentar, não vamos discutir com a pessoa, né? Esquecer, não dar importância, né? E não passar adiante. Aliás, tudo o que não ajuda e nem tem serventia não importa, não agrega valor algum, percebe? Por isso, neste caso, entra por um ouvido e sai pelo outro. Muito curioso também é quando nos alerta quanto às chamadas confidências que fazemos aos amigos. Engraçado, né? Aí devemos tomar muito cuidado com o que despejamos no ouvido dos que nos cercam, né? Não nos é lícito envenenar os ouvidos do outro com a nossa impressão negativa em relação a quem ou ao que quer que seja. Quantas vezes abafamos no calor da situação e depois nos arrependemos? Comigo já aconteceu. Acredito que com muitos de vocês. E pior, às vezes preocupamos ou envenenamos as pessoas que nos ouviram. E depois, assunto resolve, está tudo certo, e nós carregamos a pessoa de assuntos preocupantes, né? Tiramos o equilíbrio dela com a nossa confidência, com a nossa impressão. É muito chato, né, quando isso acontece, não é mesmo? Os antigos costumavam dizer, meu ouvido não é penico. Bom, quando alguém vinha fazer-lhes uma fofoca, não é muito interessante, mas quando alguém vinha fazer uma fofoca ou contar coisas desagradáveis, eles falavam, meu ouvido não é pinico, porque o pinico, vocês sabem, era um objeto antigo em que se depositavam os dejetos, enfim. Tudo bem, não é agradável falar, mas era uma frase usada pelos antigos, né? E eu me lembro disso, né, quando era pequena, ouvia falar. Por mais chocante que seja o comparativo, né, de pinico, não podemos deixar de concordar que os ditos antigos sempre, né, na verdade, trazem muitas verdades da sabedoria popular. Sem dúvida, tudo que se diz a alguém que vai envenenar o espírito de quem escuta é algo imprestável, que deve ser descartado no ato para não trazer prejuízos maiores. Em suma, é muito importante zelarmos pelas nossas faculdades de ver e de ouvir, sempre no sentido de compreender e auxiliar, e não para criticar e envenenar. Finalmente, saibamos ver e ouvir com parcimônia, com equilíbrio, a fim de nos determos apenas no que é essencial, descartando o que não tem valor e nem traz benefício algum. Fica aqui a nossa reflexão de hoje, um ótimo
momento para todos vocês nessa reflexão do que a gente pode, sim, como diz André Luiz, controlar permanentemente as nossas faculdades de ver e ouvir, desenvolvendo sempre esse filtro do amor, da boa vontade em ambas situações. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos que nos acompanham neste encontro semanal para refletirmos a respeito do perdão, ensinado e exemplificado por Jesus Cristo quando esteve entre nós. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, itens 1 a 4, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz: Então, aproximando-se Pedro de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei eu a meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Os espíritos da codificação espírita deixaram-nos os seguintes esclarecimentos a respeito da necessidade de perdoar 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, pois aquele que não é misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que lhe possam desferir. O ódio e o rancor levam a alma a ser sempre ansiosa, com uma sensibilidade sombria e cheia de fel. A outra alma misericordiosa é calma, repleta de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, será condenado certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as faltas dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando fala que cada um deve perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Existem, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, respeitando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo que as culpas sejam todas do adversário. A segunda maneira de perdoar é aquela em que o ofendido, ou quem acredita que foi ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. Se porventura este estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vejam como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Nessas circunstâncias, não existe generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. E concluem os espíritos da codificação: em toda disputa, quem se mostrar mais conciliador, quem comprovar maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, atrairá sempre a simpatia
das pessoas imparciais. Desejamos a todos saúde, paz, harmonia, equilíbrio e amor. Boas reflexões, até o próximo encontro. Nós vamos encerrando por aqui. Mandem sempre os seus comentários e as suas sugestões de temas para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br, e acessem o nosso canal no YouTube, é o Kai Bar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Você pode assistir o programa de hoje e rever programas antigos. Muito obrigada e até semana que vem!